10 casas incríveis de filmes. Será que elas são de verdade? Será que elas são só cenários? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos lá? Take 3. Oi pessoal, bem-vindos ao canal Casa Sua, eu sou a Júlia. Eu sou a Rosicléia. E se você, como a gente, ama filmes e ama arquitetura, o vídeo de hoje foi feito pra você. Hoje a gente vai falar de 10 casas lindas de cinema e a gente vai mostrar as peculiaridades de cada uma, se elas são de verdade, se elas são falsas, e tem alguns detalhes que eu achei bem interessantes da nossa pesquisa. Bom, não esquecendo que esse vídeo é um patrocínio da Arauco, a maior produtora de MDF da América Latina. Então vamos começar, Ju. Vamos começar pelo primeiro, que eu acho que todo mundo que tem a minha idade aí, seus millennials, devem lembrar, que é a saga Crepúsculo. A saga Crepúsculo é uma sequência de livros escrito pela Stephenie Meyer, que fala sobre o amor entre a Isabella Swan e o Edward Cullen, que é um vampiro. E a casa que aparece nesse filme, que é a casa onde moram os Cullen, né, que são a família do Edward, é uma casa muito bonita, ela é super minimalista e ela existe de verdade. Com o nome de Oak Residence, da Skylab Architecture, essa casa abrigou a família de Edward no filme Crepúsculo em 2008, ilustrando o fato de que a família tinha muito dinheiro. Ela está localizada na cidade de Vancouver, no Canadá, e tem o design de Arthur Erickson, e ganhou destaque no primeiro trailer do filme Lua Nova, na cena em que o irmão de Edward, Jasper, tenta atacar Bella Swan. No mundo real, o imóvel foi totalmente reformado em 2001. Conta com 5 quartos e um luxo minimalista que combina com o estilo da família idealizada pela escritora. A área principal tem um pé direito de 6 metros de altura e uma lareira. O charme dessa casa, porém, está na cozinha, que é um ambiente que os fãs do filme vão lembrar muito bem, já que foi ali que a Bella foi apresentada oficialmente aos pais do Edward. Número 2. A Casa do Grande Gatsby. Se você já assistiu, sabe do que eu estou falando. O filme com o Leonardo DiCaprio é inspirado no livro do mesmo nome, do F. Scott Fitzgerald. E o filme ele é baseado no livro de Scott Fitzgerald, que conta a história de uma pessoa muito extravagante de Nova York, numa época remota. O interessante é que essa casa existe de verdade, serviu de locação para o filme, e o autor, o Fitzgerald, quando escreveu o livro, ele se baseou na casa de uma amiga dele, que era a irmã na época do governador de Nova York. A casa é bem extravagante, no estilo clássico, muito branco, e é muito bonita por dentro também. Essa casa foi vendida recentemente por 14 milhões de euros. Ela tem um acesso privado à praia, um terreno de 2 hectares, 2 cozinhas, salas, quartos e um interior totalmente renovado, além de uma praia privada. É uma casa art déco, né, com muitos detalhes clássicos também. É de período 1920, antes da quebra da bolsa. Isso. Que daí todo mundo gastava um monte, isso, aquelas festas com aquelas faixinhas, aquelas peninhas. Eu adoro essa época também, muito lindo. O filme número 3 é um filme muito premiado e é um dos filmes que acho que mais me chocou quando eu vi, não só pela fotografia, mas pela beleza da casa e também pela história. É o filme Parasita. Se você ainda não viu, anota aí na tua listinha porque vale muito a pena ver. É um filme sul-coreano, ele ganhou uma série de Oscars. O bacana é que as principais cenas desse filme Parasita acontecem nessa casa e mostra a discrepância entre uma família mais pobre e uma família muito rica que vive nessa casa maravilhosa, toda de vidro. A fachada de vidro e o ar contemporâneo da decoração com traços finos e retos, além da iluminação super bem pensada para cada cenário, evidenciam a sofisticação daqueles que ali moram. Na trama, o arquiteto ficcional Namgung Hyeonja a teria desenhado e construído, morando lá até seus últimos dias de vida. Como eu disse, a produção ela aborda essa desigualdade social. O diretor afirmou que a casa precisava de sol, porque, segundo ele, a classe social em que a pessoa está inserida determina a quantidade de luz natural que ela receberá durante o dia. Quanto mais pobre, menos janelas ou janelas menores. Quanto mais ricos, mais janelas ou janelas maiores. Por esse motivo, essa casa foi a escolha perfeita para a gravação e foi muito importante pela configuração de deslocamento da luz solar durante as gravações. Então essa casa ela não é real, ela é um cenário. E depois, se você quiser pesquisar, é super interessante de ver onde aquela família pobre morava,
onde a rica, considerando-se que no começo do filme a gente acha que os parasitas são os mais pobres e depois se percebe outra coisa. Não vou dar spoiler. Tá dando spoiler. Viu. É uma casa que é um cenário. Aliás, toda a vila da família pobre é. E é muito marcante quando aquele professor chega pela primeira vez na casa, sentir essa distância social. Então aí a arquitetura projetada para esse espaço foi realmente determinante também para esse filme fazer tanto sucesso. Mas a pergunta que é... Você moraria nessa casa? Conta aqui pra gente nos comentários. Filme 4, Oblivion, um filme de ficção científica com o Tom Cruise, de 2013. E o interessante é que esse filme mostra o planeta Terra num período apocalíptico. Aqui tudo tá, né? Essa casa... Os recursos tudo esgotado, e essa casa ela fica muito acima do sol. Fica suspensa no céu, né? Fica flutuando. Isso é bem legal. Então, e o interessante é que o diretor, o Joseph Kosinski, ele é formado em arquitetura. Então, ele pediu para fazer uma maquete em 3D, um estudo em 3D, e tudo aquilo ali que a gente vê é baseado nessa visão dele de arquiteto. Muito interessante. Ele que desenhou? Ele que desenhou a casa? tudo. Nossa, porque é um futurista, assim, mas é muito bonita. A estrutura se compõe de linhas finas, modernistas e grandes fachadas de vidro sem montantes. Então parece que é tudo transparente ao redor da casa. E aí, por fora, tem um heliporto estendido sobre uma impressionante piscina transparente. Juro que eu fiquei com vontade de ir lá. Tem umas cenas dele nadando na piscina. Maravilhosa. Bem legal. E a casa está estruturada apenas por uma coluna incrivelmente delgada, que parece não ser afetada pelo vento ao longo do filme. Conta aí pra gente, você moraria nessa casa? Nosso filme número 5 é Scarface. Todos acho que já viram esse filme porque é um clássico com Al Pacino, que fala sobre a ascensão de um homem super ambicioso no mercado de drogas. E essa casa existe de verdade, mas um detalhe, as partes de dentro da casa, as cenas que aparecem no interior da casa não foram gravadas na casa, apenas as cenas do exterior, que a gente vê a piscina, a gente vê a fachada da casa, e até uma cena em que um ladrão ele escala ali a varanda. Então aquela cena da Michelle Pfeiffer linda, maravilhosa, descendo o elevador, infelizmente não foi feita nessa casa, é um cenário. Mas todas as de fora foram feitas ali. Com aproximadamente 900 metros quadrados, essa casa tem 4 quartos e 5 banheiros. Foi vendida por $12 milhões em outubro de 2015. Ela tem 5 fontes, árvores centenárias, um paisagismo com plantas exóticas e por isso recebeu o nome El Fureides, que significa paraíso tropical ou pequeno paraíso em árabe. Foi construída em 1906, visitada até por Walt Disney, que se encantou com seus jardins exuberantes. O arquiteto Bertram Goodhill, que desenhou a casa, passou um ano inteiro visitando a Pérsia, Europa, Índia e Mediterrâneo para achar inspiração para a casa. Ela foi renovada antes de ser vendida em 2015, mas muitas das características, essas características árabes originais foram mantidas. E aí, você moraria nessa casa? Eu moraria. Eu acho que ela tem uma arquitetura persa, árabe, muito bonita, assim, e eles modernizaram, eles conseguiram modernizar a casa depois dessa reforma. Só que, né, 12 milhões, né, gente? Enfim. Vamos olhar no filme apenas. Vamos sonhar. Nosso 6º filme é Sob o Sol da Toscana. Se você ainda não assistiu, é como se a gente estivesse na própria Itália. E quem já conhece a Itália sabe também do que eu estou falando. Essa personagem, a Frances, ela é uma crítica literária bem-sucedida e num determinado momento da vida dela descobre que foi traída pelo marido. Então, deprimida, ela resolve tentar fazer alguma coisa e é ajudada por uma amiga que acaba dando a ela uma viagem de 10 dias na Toscana. Ela tá ali naquele momento sofrendo e tal, e de repente ela encontra uma casa e ela resolve reformar e morar nessa casa. Essa casa existe de verdade, é uma propriedade do século XVII, localizada no vilarejo de Cortona, na Toscana, Itália. E o interessante, eu achei super interessante mesmo, é que ela pode ser alugada pelo grupo Airbnb. A estadia mínima nessa casa é de 7 dias, que é também um tempo perfeito para explorar as atrações da região. Mas o bacana dessa casa é que ela é extremamente confortável, aconchegante, luminosa, cheia de cor. Então é uma imersão, não só numa história super legal, mas também nessa experiência da Itália. Júlia,
Você se hospedaria nessa casa? Com certeza. Airbnb. Patrocina a gente. O nosso 7º filme é O Pai da Noiva, com o Steve Martin. É um filme muito bonitinho que mostra a história da filha, né, que vai casar e como é que o pai e a família reagem a esse casamento. E o bacana é que essa casa que aparece no filme, ela é um cenário muito importante em todo o filme. Então ela existe de verdade, ela fica em Pasadena, mas o engraçado é que a fachada da casa, que realmente está no filme, ela existe, porém a parte de trás, onde mostra ele jogando basquete com a filha e tudo, e depois o casamento da filha, ela foi alugada de outra casa que ficava a alguns quilômetros dali, porque essa casa original, da fachada bonitinha, ela não tinha espaço atrás. Então eles tiveram que alugar uma outra casa, que, né, depois acabou sendo conhecida como a casa do pai da noiva, mas na verdade a fachada é diferente, se você for pesquisar, ela é bem diferente. Então, essa casa, a segunda casa que tem a quadra de basquete, essa cesta de basquete está lá até hoje e ela foi vendida para uma família por $2 milhões. E diz ali na pesquisa que não tem nenhuma filha, então acho que nenhuma filha vai casar nessa casa por enquanto. Essa casa foi escolhida justamente por ter todo esse aspecto da tradicional casa americana, aquela casa com cerquinha branca, com as janelas verdes e um ar muito familiar. E aí, você moraria na casa do pai da noiva? Eu moraria. Eu também, é uma casa muito familiar, muito gostosa e cheia de memórias, como uma casa de verdade tem que ser. Nosso 8º filme chama-se De Volta para Casa. É uma comédia romântica, eu não assisti, mas as críticas são excelentes. A atriz principal é a Reese Witherspoon, acertei, hein? E ela faz o papel de uma mulher divorciada com 2 filhinhas e que volta da cidade dela, de Nova York, para Los Angeles, onde ela viveu a sua infância e começa a retomar sua vida ali. Entra na história 3 jovens cineastas que passam a morar na casa dos fundos, a casa da piscina. Então é em torno disso a história. Essa casa existe de verdade, fica em Brentwood, na Califórnia, e foi construída em 1929 e reformada em 1936. É uma casa enorme e já teve donos famosos, a Cindy Crawford, o Ben Affleck e a Jennifer Garner por volta do ano de 2005. É uma casa super aconchegante, com toques de cores femininas. Você vai perceber que eles praticamente não usaram nada escuro na decoração. É rústica e é também um pouco neutra. Eu amei essa mistura que eles fizeram. Não é qualquer pessoa que sabe fazer isso. Tem muito vime, ratã, linho, madeira, tapete de sisal, enfim. Ela é uma casa linda, vale a pena observar todos os detalhes. Você moraria nessa casa? Não sei, porque eu ainda não vi o filme, mas eu quero ver. Daí eu respondo. E você, vai contando aí pra gente. Essa já é a nossa 8ª casa. Nosso 9º filme é um filme chamado John Wick, que é um filme de ação com o Keanu Reeves. Ele faz umas cenas muito legais, né? Ele tem uma esposa que fica doente, ela falece e deixa pra ele um cachorrinho. E acho que ele tem algum envolvimento com, sei lá, com a máfia, não lembro direito o que era. E daí esses assaltantes entram na casa dele. Não vou explicar o que fala depois que é spoiler. Mas enfim, ele fica muito revoltado e daí sai batendo em todo mundo. É um filme, né, de ação, mas eu geralmente não gosto muito de filme de ação, mas esse eu achei muito legal. É um filme bem bacana de ver. E essa casa, ela realmente existe. Ela fica em Mill Neck, no estado de Nova York. Foi reformada em 2009 pelo escritório Narofsky Architecture. São mais ou menos 900 metros quadrados. Ela é uma casa bem minimalista, bem ampla. Ela recentemente passou por uma reforma, mas tem pessoas morando lá hoje. E bacana é que ela é bem privativa, então tem uma cena aérea, que a gente vê que a casa ela tá no meio do nada e ela é 100% voltada para a privacidade dos seus moradores. Ela tem 3 suítes, lofts de estudos e uma garagem que foi convertida em área de recreação. É uma casa muito bonita, faz o meu estilo e eu moraria nela. E você? Eu também não assisti esse filme, vou assistir depois. Vocês me contam se gostaram dos filmes também. O nosso 10º e último filme é Um Senhor Estagiário. Eu assisti, a história se passa entre ele, o Robert De Niro, que é um senhor já aposentado de 70 anos, está totalmente por fora do que acontece no mundo corporativo, tudo mudou. E ele vai trabalhar numa empresa que é da Anne Hathaway, isso, né? Que ela fez Diabo Veste Prada. Fez Diabo Veste
Veste Prada, que eu acho um filme sensacional, e a história toda se passa em ambientes construídos, são cenários. Um é a empresa onde a empresa dela está, que é uma empresa de venda online de roupas, e o outro é a casa dela. Não são casas verdadeiras, são casas simuladas, né? Então, mas elas parecem reais. O bacana é que a diretora Nancy Meyers é quem cuidou pessoalmente da decoração dos sets. E isso porque ela é bem familiarizada com a área de decoração, já que sua mãe era decoradora e sua avó vendia antiguidades. Então ela fez um verdadeiro garimpo por tudo, usando principalmente o Pinterest para encontrar coisas realmente autorais. E a mão dela é muito boa, eu achei que ficou muito bonito. E você moraria nesse cenário? Não, é muito nova-iorquino pro meu gosto, não é ainda aí. Mas eu também vou depois comentar ali quais que eu gostei, porque na nossa pesquisa a gente viu tanta casa. Você tem algum filme, né, pra indicar? E você, diga aí isso, diga pra gente nos comentários o que te chamou a atenção. Se ficou faltando alguma casa. Que você moraria, tá? Então de 1 a 10, não precisa ser só uma casa, né, Julia? Pode escolher mais de uma. De todas, qual que você gostou mais? Eu acho que é a do Parasita. Tem um luminotécnico muito lindo dentro, é uma coisa bem atual, um design, apesar de ser um cenário, eu achei que é um design bem linear, muito bonito, e a fotografia desse filme é incrível. Eu moraria na casa do Parasita, só que, né, em outras... em outro, digamos assim, outra história, em outro contexto, exatamente, porque é um filme que faz pensar. Olha, eu não moraria jamais em casa com amplos panos de vidro, porque me dá um horror de imaginar que eu tô saindo pra... Né, pegar um copo de leite. Eu tô ali de noite pegando um copo de leite e alguém tá me vendo, e eu de pijama. Então, eu sou muito mais sobre o sol da Toscana, é verdade. sobre o pai da noiva, não sei. Mas também você pode dizer, assim, vamos conversar ali, que a gente pode trazer mais casas, mais ambientes aqui também, que é bem gostoso quando vocês conversam com a gente. Chega de falar, Ju? Chega de falar! Não se esquece de se inscrever no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário, ativa o sininho para receber todas as notificações, porque toda quinta-feira tem um vídeo novo e a gente quer trazer coisas diferentes para vocês toda semana, tá bom? Beijo, obrigada. Beijo, até a próxima.